Embarque agora em uma viagem mental com Krishnamurti. Esta palestra oferece um mergulho profundo na mente humana e suas complexidades. Inscreva-se no canal para começar esta jornada de autodescoberta. Por que você está a me escutar? Alguma vez você já considerou por que escuta outras pessoas? E o que significa escutar alguém? Está aqui sentado em frente ao homem que está falando. Está escutando com o fim de ouvir algo que confirme o seu pensamento, que confira com suas próprias ideias, ou está escutando com o fim de descobrir? Você percebe a diferença? Escutar para descobrir tem um significado muito diferente do escutar, que tem meramente o fim de ouvir algo que confirme o que você mesmo pensa. Se está apenas em busca de confirmação, de algo que corrobore com seu próprio modo de pensar, tem esse escutar muito pouco significação. Mas se está escutando com o fim de descobrir, então sua mente é livre. Não está presa a coisa alguma. Ela é então muito perspicaz, penetrante, investigadora, curiosa e, portanto, capaz de descobrimento. Assim sendo, não acha muito importante considerar por que escuta e o que deseja escutar aqui? Já alguma vez você esteve sentado em profundo silêncio, com sua atenção não fixada em coisa alguma, sem fazer qualquer esforço para se concentrar, porém com a mente muito quieta e realmente tranquila? Ouve tudo. Então, não é verdade? Ouve os barulhos distantes, os mais aproximados e os que se reproduzem muito perto de você, os sons imediatos. Isso, com efeito, significa que está escutando tudo. Sua mente não está confinada num único e estreito canal. Se sabe escutar dessa maneira, escutar com naturalidade, sem tensão, verá acontecer dentro, em você, uma coisa extraordinária, uma transformação que se verifica independentemente da sua vontade e sem a solicitar. E nessa transformação, há grande beleza e profundidade de discernimento. Experimente isso uma vez. Experimente agora, enquanto está aqui escutando. Escute não apenas a mim, mas a tudo que te cerca. Escute todos os sons, o chocalho das vacas e os sinos do templo, o trem distante e as carroças que passam na estrada. E se você fosse chegando mais para perto, escute a mim também. Descobrirá que há grande profundeza no escutar. Mas para isso necessita de uma mente muito quieta. Se deseja de vera escutar, sua mente está naturalmente quieta, não é verdade? Não é então distraído por nada que sucede em suas proximidades. Sua mente está quieta, porque está escutando tudo profundamente. Se puder escutar dessa maneira, com naturalidade, com agrado verá ocorrer uma extraordinária transformação em seu coração e em sua mente. Transformação em que não pensou previamente e que de nenhum modo produziu. O pensamento é uma coisa muito estranha, não? Você sabe o que é o pensamento? O pensamento ou pensar é para a maioria das pessoas algo que foi coordenado pela mente. E cada um está pronto a bater-se em defesa de seus próprios pensamentos. Mas se realmente puder escutar tudo, o marulhar da água à beira do rio, o canto dos pássaros, o choro de uma criança, os ralhos de sua mãe,
as ameaças de um companheiro, as implicâncias de sua esposa ou marido, verá que então ultrapassa as palavras, ultrapassa as meras expressões verbais que tanto atenazam o seu ser. É muito importante ultrapassar a mera expressão verbal, porque afinal de contas, o que é que todos nós desejamos? Jovens ou velhos, inexperientes ou amadurecidos, todos desejamos ser felizes, não é verdade? Como estudantes, desejamos ser felizes nas partidas que jogamos, nos estudos, na execução das pequenas coisas que gostamos de fazer. E nos tornando mais velhos, buscamos a felicidade nas posses, no dinheiro, em ser donos de uma bonita casa, de uma esposa ou marido compreensivo, de um bom emprego. Quando essas coisas deixam de nos satisfazer, passamos a outra coisa. Dizemos, devo ser desapegado, porque assim serei feliz. Começamos, pois, a praticar o desapego. Abandonamos a família, as posses e nos retiramos do mundo. Ou ingressamos em alguma ordem religiosa e pensamos que seremos felizes se nos unirmos para falar sobre fraternidade, se seguimos um líder ou um guru, um mestre, um ideal, se cremos no que essencialmente é um meio de nos enganar, uma ilusão, uma superstição. Entendem o que estou dizendo? Quando você penteia os cabelos, quando veste roupas limpas e você se adorna, tudo isso faz parte do seu desejo de ser feliz, não é? Quando passa nos exames e acrescenta algumas letras do alfabeto ao seu nome. Quando obtém um emprego, adquire uma casa e outros bens. Quando se casa e tem filhos. Quando ingressa numa sociedade religiosa, cujos guias alegam receber mensagens de mestres invisíveis. Atrás de tudo isso está aquela compulsão a encontrar a felicidade. Mas veja, a felicidade não vem tão facilmente assim, pois a felicidade não se acha em nenhuma dessas coisas. Você pode experimentar prazer, encontrar uma satisfação nova, porém, mais cedo ou mais tarde, tudo se torna cansativo, porque não há felicidade duradoura nas coisas que conhecemos. Ao beijo segue-se a lágrima, ao riso a aflição e a desolação. Tudo fenece e declina. Assim, enquanto estão jovens, devem começar a descobrir o que é essa coisa estranha chamada felicidade. Essa é uma parte essencial da educação. A felicidade não vem quando está lutando para alcançá-la. Eis o grande segredo. Embora isso seja muito fácil de dizer, eu posso dizer em poucas e simples palavras, mas pelo simples fato de me escutar e de repetir o que ouviu, você não vai ser feliz. Coisa estranha, a felicidade. Ela só vem quando você não a busca. Quando nenhum esforço está fazendo para ser feliz, então, inesperadamente, misteriosamente, surge a felicidade, nascida da pureza, da beleza, do viver pleno. Mas isso exige muita compreensão. E não que ingresse em alguma organização ou procure se tornar alguém. A verdade não é coisa conquistável. Surge quando sua mente e seu coração foram depurados de todo impulso de luta e já não está tentando se tornar alguém. Ela está presente quando a mente está muito quieta, escutando num plano atemporal tudo o que se passa. Pode escutar essas palavras, mas para haver felicidade, deve descobrir como libertar a mente de todo o temor. Enquanto tiver medo de alguém ou de alguma coisa, não pode haver felicidade.
Não haverá felicidade enquanto temer os seus pais, os seus mestres, enquanto recear não passar nos exames, não progredir, não poder se aproximar do mestre, da verdade, não merecer louvores e lisonjas. Mas se realmente nada temer, verá então, ao despertar em uma bela manhã ou ao dar um passeio sozinho, acontecer de repente algo extraordinário, sem ser chamado, nem solicitado, nem procurado. Aquilo que se pode chamar amor, verdade, felicidade, se manifesta subitamente. Eis porque tanto importa que seja educado corretamente enquanto estão jovens. O que atualmente chamamos educação não é de modo nenhum educação, porque ninguém te fala dessas coisas. Seus mestres lhes preparam para passar nos exames, mas não te falam sobre o viver. Os mais de nós conseguimos apenas subsistir, nos arrastar de alguma maneira pela vida, e por isso a vida se torna uma coisa terrível. O viver realmente exige abundância de amor, de sensibilidade ao silêncio, grande simplicidade a par de abundante experiência. Requer uma mente capaz de pensar com toda clareza, não tolhida pelo preconceito ou a superstição, pela esperança ou o medo. Tudo isso é a vida. E se não está sendo educado para viver, sua educação é completamente sem significação. Pode aprender a ser muito asseado, a ter boas maneiras, e pode passar em todos os seus exames. Mas dá importância primária a essas coisas, enquanto toda a estrutura da sociedade está a esboroar-se, é o mesmo que está a limpar e a polir as unhas com a casa a arder. Veja, ninguém te fala nada sobre isso. Ninguém examina nada junto com você. Assim como passa dias sucessivos estudando certas matérias, matemática, história, geografia, deveria também passar uma boa parte do seu tempo falando sobre esses assuntos profundos, pois isso dá riqueza à vida. Pergunta: a adoração de Deus não é a verdadeira religião? Resposta: vejamos primeiramente o que não é religião. Não é esta a maneira correta de nos abeirarmos dessa questão? Se pudermos compreender o que não é religião, então talvez comecemos a perceber uma outra coisa. Isso é como limpar uma vidraça suja. Começa-se a distinguir claramente o que está do outro lado. Vejamos se poderemos compreender e varrer de nossa mente aquilo que não é religião. Não vamos dizer aqui, vou refletir sobre isso, para ficarmos apenas manipulando palavras. Talvez possa fazer o que eu estou dizendo, mas a maioria das pessoas mais velhas já está presa na rede. Sentem-se confortavelmente instaladas naquilo que não é religião e não desejam ser perturbadas. Assim, o que não é religião? Já refletiu nisso? Eles têm te ensinado incansavelmente o que se supõe ser religião. Creem-se em Deus e em dúzias de coisas, mas jamais lhe convidaram a descobrir o que não é religião. Mas agora vocês e eu vamos descobrir isso por nós mesmos. Ao escutar a mim ou a outro qualquer, não se limite a aceitar o que se diz, mas escute com o fim de discernir a verdade relativa à questão. Uma vez que tenha percebido por você mesmo o que não é religião, então em todo o curso de sua vida, nenhum sacerdote ou livro poderá te enganar. Nenhum sentimento de medo criará ilusões e te fará crer nelas e segui-las. Para descobrir o que não é religião, tem de começar no nível do trivial e depois ir subindo.
Pode-se poder ir longe, é preciso começar com o que está perto. E o primeiro degrau é o mais importante de todos. Assim, o que não é religião? Cerimônias é religião? Praticar puja vezes sobre vezes é religião? A verdadeira educação consiste em aprender a pensar e não o que pensar. Se sabe pensar, se realmente tem essa capacidade, você é então um ser humano livre. Livre de dogmas, de superstições, de cerimônias, e, portanto, você é capaz de descobrir o que é religião. As cerimônias, evidentemente, não são religião, pois quando celebra cerimônias, está meramente repetindo uma fórmula que te foi transmitida. Pode encontrar um certo prazer no celebrar cerimônias, assim como outros encontram prazer no fumar e no beber. Mas isso é religião? Quando celebra cerimônias, está fazendo algo a cujo respeito nada sabe. Seu pai e seu avô o fazem, e se não o fizer também, você se arrependerá. Isso não é religião, é? E o que se encontra num templo? Uma imagem talhada por um ente humano segundo sua própria imaginação. A imagem poderá ser um símbolo, mas será sempre uma simples imagem e não a coisa real. Um símbolo, uma palavra, não é a coisa que representa. A palavra porta não é a porta, é? A palavra não é a coisa. Vamos ao templo adorar. Adorar o quê? Uma imagem que se supõe ser um símbolo. Mas nenhum símbolo é a coisa real. Então, por que ir ao templo? Tudo isso são fatos. Eu não estou condenando nada. E uma vez que se trata de fatos, por que nos preocupamos a respeito de quem entra no templo? Que importa se ele é tocável ou intocável, brahmane ou não brahmane? O que importa isso? Os mais velhos fizeram do símbolo religião e por sua causa estão prontos a disputar, a lutar, a matar. Mas Deus não está aí. Deus nunca é um símbolo. Portanto, a adoração de um símbolo ou imagem não é religião. E crença? Crença é religião? Isso já é mais complexo. Vamos começar com o que estava mais perto. E agora vamos dar um passo para mais longe. Crença é religião? Os cristãos creem de uma maneira, os hinduístas de outra, os muçulmanos de outra, os budistas de outra mais. E todos se consideram muito religiosos. Todos têm seus templos, seus deuses, suas cerimônias e crenças. E isso é religião? É religião crer em Deus, em Rama, Sita, Ishvara e Quijandos? Como adquire uma crença? Você crê porque seu pai e seu avô creem. Ou tendo lido algo que supostamente foi dito por um certo instrutor, Shankara ou Buda, você crê nisso e o declara verdadeiro. A maioria de vocês crê sem reservas no que está no Gita. Portanto, não o examina com claro e simples percebimento, como examina outro livro qualquer. Não tenta descobrir o que é verdadeiro. Vimos que as cerimônias não são religião, que ir ao templo não é religião, e que crença não é religião. Os cristãos têm suas crenças e por isso estão separados dos de outras crenças e também divididos entre si. Os hinduístas se acham num estado de perene inimizade, crendo-se brahmanes ou não brahmanes, isso ou aquilo. A crença, pois, traz inimizade, divisão, distinções, e isso, muito evidentemente, não é religião.
Então, o que é a religião? Se você limpou bem a vidraça, isso é, se deixou de celebrar cerimônias, se abandonou todas as crenças, se deixou de seguir qualquer guia ou guru, então a sua mente, como a vidraça, está limpa, polida e pode ver muito claramente através dela. Quando se varrerem da mente todas as imagens, rituais, crenças, símbolos, todas as palavras, mantras e repetições, e todo o temor, então o que você vê será o real, o atemporal, o eterno, o que se pode chamar Deus. Mas necessita-se, para tanto, de discernimento, compreensão e paciência fora do comum. E só os que investigam interessadamente o que é religião, dia por dia, até o fim, será dado saber o que é a verdadeira religião. Os demais estão apenas a declamar palavras, e os ornatos e decorações de que cobrem o corpo e seus pujas e seu tanger de sinos, tudo é pura superstição, sem nenhuma significação. Só quando a mente está em revolta contra o que se supõe ser religião, só então descobre o real. Alguma vez você já esteve sentado e quieto, completamente imóvel? Experimente isso. Fique sentado, bem quieto, com o dorso ereto e observe o que a sua mente está fazendo. Não tente controlá-la, não diga que ela não deve saltar de um pensamento para outro, de um interesse para outro. Porém, fique simplesmente consciente desses saltos. Não faça nada, mas observe tudo. Assim como da margem de um rio, observe as águas que correm. No rio fluente há tantas coisas, peixes, folhas, cadáveres de animais, mas o rio está sempre vivo em movimento. Assim é a sua mente, sempre inquieta, a esvoaçar de uma coisa para outra, tal qual uma borboleta. Quando escuta uma canção, de que maneira você escuta? Pode gostar da pessoa que está cantando, do seu rosto, e acompanhar a significação das palavras. Mas, atrás de tudo isso, ao escutar uma canção, escuta as notas e o silêncio entre as notas. Não é verdade? Do mesmo modo, tenta ficar muito quieto, sem se mexer, sem mover as mãos ou mesmo os pés, e observe a sua mente. Isso é muito divertido. Se o tentar como recreação, como coisa divertida, verá que a mente começa a aquietar-se sem nenhum esforço de sua parte para controlá-la. Não há então um censor, nem juiz, nem avaliador. E quando a mente se aquieta assim por si mesma, espontaneamente, descobre então o que significa estar alegre. Você sabe o que é alegria? É o rir, o deleitar-se com qualquer coisa, ou mesmo nada. É conhecer a alegria de viver, sorrir, olhar direto no rosto de outra pessoa sem nenhum sentimento de medo. Você já olhou alguém diretamente no rosto? Já olhou o rosto do seu mestre, do seu pai, de sua mãe, do funcionário importante, do serviçal, do pobre, e viu o que acontece? Os mais de nós tememos olhar para outras pessoas diretamente no rosto, e outros não gostam que os olhemos dessa maneira, porque eles também têm medo. Ninguém deseja revelar a si próprio. Todos nos mantemos em guarda, nos ocultando atrás de várias camadas de aflição, sofrimento, ânsias, esperanças, e são muitos poucos
os que podem olhar direto no rosto e sorrir. E é muito importante sorrir, ser feliz. Porque se não temos uma canção no coração, nossa vida se torna muito monótona. Você pode passar de uma igreja para outra, trocar de marido ou de mulher, ou encontrar um novo instrutor ou guru. Mas se não há essa alegria interior, tem a vida muito pouca significação. E encontrar essa alegria não é fácil, porque a maioria de nós só está superficialmente descontente. Você sabe o que significa estar descontente? É muito difícil compreender o descontentamento, porque quase sempre canalizamos o descontentamento numa certa direção, e dessa maneira o sufocamos. Isso é, o nosso único empenho é de nos estabilizarmos numa posição segura, com interesses bem consolidados e prestígio, a fim de não sermos perturbados. Isso acontece nos lares e nas escolas também. Os mestres não desejam ser perturbados, e é por isso que seguem a velha rotina. Porque no momento em que uma pessoa está realmente descontente e começa a investigar e a duvidar, não pode deixar de haver perturbação. Mas é só quando há verdadeiro descontentamento que uma pessoa tem iniciativa. Você sabe o que é iniciativa? Tem iniciativa quando inicia ou começa uma coisa sem ter sido inspirado por ninguém. Não é necessário que seja coisa muito importante ou extraordinária. Isso poderá ficar mais tarde, mas já existe a centelha da iniciativa quando planta uma árvore por sua própria conta e quando você é espontaneamente bondoso, quando dá um sorriso ao homem que transporta a carga pesada, quando afasta uma pedra da estrada ou acaricia um animal que encontra no caminho. Esse é o modesto começo da extraordinária iniciativa de que necessitará para conhecer essa coisa maravilhosa que se chama criação. A capacidade de criar tem suas raízes na iniciativa, que só pode nascer quando há descontentamento profundo. Não tema o descontentamento. Trate antes de entendê-lo até que a centelha se converta em chama e você veja perenemente descontente com tudo, com seu emprego, com sua família, com a tradicional ânsia de dinheiro, de posição, de poder. Assim começará a pensar e a descobrir realmente. Mas quando for mais velho, verá o quanto é difícil manter esse espírito de descontentamento. Terá filhos para sustentar, e as exigências do seu emprego deverão ser levadas em consideração. A opinião dos seus vizinhos, da sociedade, influirá cada vez mais em sua vida. E nessas condições, não tardará a perder a chama ardente do descontentamento. Quando você sentir descontente, tratará de ligar o rádio, de procurar o guru, de praticar o puja, de ir para o clube, de beber, de procurar mulheres. Tudo fará para sufocar a chama. Mas veja, sem essa chama do descontentamento, nunca terá iniciativa, que é o começo da criação. Para descobrir o verdadeiro, deve estar revoltado contra a ordem estabelecida. Mas quanto mais dinheiro tenham os seus pais, quanto mais seguro os seus mestres se sintam em seus empregos, tanto menos desejarão que você se revolte. Criação não é simples questão de pintar quadros ou escrever poesias. Coisas boas, aliás, mas que por si só muito pouco representam. O importante é estar totalmente descontente, porquanto esse descontentamento total é o começo da iniciativa que, uma vez amadurecida, se torna criadora.
E esta é a única maneira de descobrir o que é a verdade, o que é Deus, porquanto o estado criador é Deus. Assim, pois, deve cada um ter esse descontentamento total, mas com alegria. Compreende? Deve cada um estar totalmente descontente, mas sem lamentações, com deleite, com alegria, com amor. Os que se sentem descontentes são, em maioria, terríveis importunadores. Estão sempre a queixar-se de que isso ou aquilo não está certo, ou desejando um emprego melhor, ou que as circunstâncias fossem diferentes, porque o seu descontentamento é muito superficial. E os que absolutamente não estão descontentes, esses já estão mortos. Se puder, enquanto jovem, se manter num estado de revolta e, à medida que se tornar mais velho, conservar vivo o seu descontentamento, com a vitalidade da alegria e da afeição intensa, terá então extraordinário significado essa chama do descontentamento. Ela construirá, criará, tornará existente coisas novas. Para isso necessita da educação correta, que não é aquela que meramente te prepara para obter emprego ou galgar a escada do sucesso. Porém, sim, a educação que te ajuda a pensar e te proporciona espaço. Espaço não na forma de um aposento maior ou de um teto mais alto. Espaço para sua mente desenvolver-se, não tolhida por nenhuma crença e nenhum temor. Pergunta: o descontentamento impede o pensar claro? Como superar esse obstáculo? Resposta: não parece que você esteve escutando o que estive dizendo. Provavelmente estava muito interessado em sua pergunta, preocupado como formulá-la. E é isso que todos, diferentemente, estão fazendo. Cada um tem uma certa preocupação. E se o que digo não é o que você deseja ouvir, você trata de afastar para o lado, porque sua mente está ocupada com seu próprio problema. Se o interrogante tivesse escutado o que eu disse, sentido a íntima natureza do descontentamento, da alegria, do ser criador, não creio que você faria essa pergunta. O descontentamento impede o pensar claro? Pois bem, o que é o pensar claro? É possível pensar muito claramente quando, com o nosso pensar, desejamos obter alguma coisa? Se sua mente está interessada num resultado, você pode pensar com clareza? Ou só pode pensar muito claramente quando não visa nenhum fim, nenhum resultado, quando não está tentando ganhar alguma coisa? E pode pensar muito claramente se tem algum preconceito, alguma crença. Isso é, se pensa como um hinduísta, como um comunista ou como um cristão. Por certo, só pode pensar com bastante clareza quando sua mente não está amarrada a uma crença, como um macaco amarrado a um poste. Só pode pensar muito claramente quando não está em busca de nenhum resultado. Só pode pensar assim quando nenhum preconceito você tem. Tudo isso significa, em suma, que só pode pensar clara, simples e diretamente quando sua mente já não tem interesse em alcançar nenhuma espécie de segurança e, portanto, está livre do medo. Assim, há um certo respeito. O descontentamento, de fato, impede o pensar claro. Quando, com seu descontentamento, visa um resultado ou procura abafar o descontentamento, porque sua mente detesta ser perturbada e deseja a todo custo
estar sossegada, em paz, então é possível pensar claro. Mas se está descontente com tudo, com seus preconceitos, com suas crenças, com seus temores, e não anda buscando nenhum resultado, então esse próprio descontentamento te foca o pensamento, não em determinado objeto ou determinada direção, mas o seu inteiro processo pensante se torna muito simples, direto e claro. Jovens ou velhos, quase todos estamos descontentes porque desejamos alguma coisa. Mais conhecimento, emprego melhor, um carro mais bonito, um salário mais alto. Nosso descontentamento está baseado no desejo de mais. É por desejar algo mais que a maioria de nós está descontente. Mas eu não estou falando sobre essa espécie de descontentamento. É o desejo de mais que impede o claro pensar. Mas se ao contrário, não estamos descontentes porque desejamos alguma coisa, porém descontentes sem sabermos o que desejamos. Se estamos descontentes com os nossos empregos, com o ganhar dinheiro, com o desejo de posição e de poder, com a tradição, com o que temos e o que poderíamos ter, se estamos insatisfeitos não com uma dada coisa em particular, mas com tudo. Penso então que descobriremos que o nosso descontentamento traz clareza. Quando não aceitamos ou seguimos, porém duvidamos, investigamos e penetramos, há um discernimento do qual provém a criação e a alegria. Pergunta: o que é autoconhecimento e como alcançá-lo? Resposta: percebe a mentalidade que inspira essa pergunta? Não estou desatacando o interrogante, mas vamos considerar essa mentalidade que pergunta. Como posso obter isso? Por quanto posso comprá-lo? Que devo fazer? Que sacrifício, que disciplina ou meditação devo praticar a fim de obter isso? É uma mente mecânica, medíocre, aquela que diz, vou fazer isso a fim de obter aquilo. As pessoas chamadas religiosas pensam dessa maneira, mas por este caminho ninguém chega ao autoconhecimento. Você não pode comprá-lo mediante um certo esforço ou prática. O autoconhecimento vem quando observa você mesmo nas relações com seus colegas, seus mestres, com todas as pessoas que te cercam. Vem ao observar as maneiras de outra pessoa, seus gestos, seu modo de falar, seu desprezo ou lisonja e a sua reação. Vem quando observa tudo o que se passa em você e ao redor de você. E você se vê tal como vê o seu rosto no espelho. Quando você olha ao espelho, você se vê como é, não é verdade? Você pode desejar que a sua cabeça fosse de forma diferente, com um pouco mais de cabelo, e que o seu rosto fosse um pouquinho menos feio. Mas o fato está à sua frente, claramente refletido no espelho. E não pode afastá-lo, dizendo, que lindo que eu sou. Ora, se pudesse olhar no espelho das relações exatamente da mesma maneira como você olha no espelho comum, então nunca terá fim o autoconhecimento. É como entrar num oceano insondável e sem praias. Os mais de nós desejamos alcançar um fim, queremos habilitar-nos a dizer, alcancei o autoconhecimento e eu sou feliz. Mas não é assim de modo nenhum. Se puder se olhar, sem condenar o que vê, sem se comparar com outra pessoa, sem desejar ser mais belo ou mais virtuoso,
Se puder simplesmente olhar o que é e seguir o seu caminho com isso, verá que então é possível ir infinitamente longe. Não há então um fim à jornada. E nisso é que consiste o mistério e a beleza do autoconhecimento. Pergunta: o que é a alma? Resposta: nossa cultura, nossa civilização inventou a palavra alma, sendo que civilização é o desejo coletivo, a vontade coletiva de muitos indivíduos. Olha a civilização indiana. Não é ela o resultado de um grande número de pessoas com seus desejos e sua vontade? Toda civilização é um produto do que se pode chamar vontade coletiva. E no caso, em apreço, a vontade coletiva declarou que deve haver algo mais do que o corpo físico, que morre e se decompõe. Algo muito maior e mais vasto. Algo indestrutível e imortal. Foi assim que se consolidou a ideia da alma. De tempos a tempos poderão ter surgido uma ou duas pessoas que por si próprias descobriram algo a respeito dessa coisa extraordinária chamada imortalidade. Um estado em que não existe a morte, e depois todos os espíritos medíocres disseram: sim, isso deve ser verdade, deve estar certo. E porque desejam a imortalidade, ficaram apegados à palavra alma. Você também deseja saber se existe algo mais do que a mera existência física, não é verdade? Essa ronda contínua de ir para o escritório, trabalhar numa coisa em que não se tem nenhum interesse vital, disputar, invejar, gerar filhos, tagarelar com o vizinho, dizer futilidades. Deseja saber se existe algo mais do que tudo isso. A própria palavra alma corporifica a ideia de um estado indestrutível, atemporal. Não é verdade? Mas veja, não procure averiguar por você mesmo se há ou não há um tal estado. Não diga, não importa o que disse Cristo, Sankara ou qualquer outro, e tampouco importam os ditames da tradição, da chamada civilização. Vou averiguar por mim mesmo se há ou não há um estado além da estrutura do tempo. Não se revolta contra a civilização ou vontade coletiva, formulou. Pelo contrário, o aceita e diz: sim, existe alma. Você chama essa formulação por um nome, outro a chama por outro nome, e depois vocês se desunem e se tornam inimigos por causa de suas crenças antagônicas. O homem que deseja realmente descobrir se há ou não um estado além da estrutura do tempo, deverá estar livre da civilização, deverá estar livre da vontade coletiva, deverá estar só. E esta é uma parte essencial da educação, aprender a estar só, para não se ficar dominado pela vontade de muitos ou pela vontade de um só, e, portanto, ser capaz de descobrir por si mesmo o que é verdadeiro. Não dependa de ninguém. Eu ou outro poderá te dizer que há um estado atemporal, mas que valor tem isso para você? Se você tem fome, você quer comer, e não deseja ser alimentado com meras palavras. O importante é descobrir por você mesmo. Você pode ver que tudo ao redor de você está a decompor-se e a ser destruído. Essa chamada civilização não está sendo mantida coesa pela vontade coletiva. Está a desintegrar-se. A vida o está desafiando a cada momento, e se meramente responde ao desafio segundo sua rotina habitual, sua resposta não tem então validade alguma. Só pode descobrir se há ou não um estado atemporal, um estado sem movimento,
no sentido de mais ou menos quando diz: não vou aceitar nada, eu vou investigar e explorar. O que significa que não tem medo de estar só. Quase todos nós estamos apegados a uma certa parte insignificante da vida e pensamos que, através dessa parte, descobriremos o todo. Sem sairmos de nosso quarto, achamos que podemos explorar toda a extensão e toda a amplidão do rio e perceber a riqueza dos verdes prados que o margeiam. Vivendo em um estreito aposento, pintamos uma pequena tela e pensamos ter tomado a vida pela mão e compreendido o significado da morte. Mas tal coisa não aconteceu. Para que aconteça, temos de sair para o ar livre. Mas nos é extremamente difícil sair para o ar livre, deixar nosso pequeno aposento de estreita janela para vermos as coisas como são, sem julgar, sem condenar, sem dizer, disso eu gosto e daquilo eu não gosto. Porque a maioria de nós pensa que através da parte será possível compreender o todo. Examinando um raio, esperamos compreender a roda, não é verdade? São precisos muitos raios, e mais o cubo e o aro, para termos a coisa chamada roda. E precisamos ver a roda toda para podermos compreendê-la. Do mesmo modo, precisamos perceber o inteiro processo do viver, se realmente desejamos compreender a vida. Espero que esteja seguindo o que estou dizendo, porque a educação deve nos ajudar a compreender o todo da vida, e não apenas a te preparar para obter um emprego e seguir a rotina habitual: casamento, filhos, segurança e os seus pequenos deuses. Mas para suscitar a educação correta, se necessita de uma inteligência, discernimento. E por essa razão é tão importante que o próprio educador seja educado para compreender o processo total da vida. E não cuide meramente de te ensinar de acordo com uma determinada fórmula, velha ou nova. A vida é um maravilhoso mistério. Não um mistério de que falam certos livros ou certas pessoas, porém um mistério que cada um de nós tem de desvendar por si próprio. Eis porque tanto importa compreender o que é pequeno, limitado, mesquinho e passar além disso. Se não começa a compreender a vida desde jovens, crescemos muito feios interiormente. Seremos estúpidos e vazios. Ainda que exteriormente tenha dinheiro, ande em carros de luxo e pareça muito importante. Por isso é tão relevante que saia do seu quarto para ver a amplidão do firmamento. Mas isso não pode fazer se não tem amor. Não amor físico ou amor divino, porém amor puro e simples. Amar os pássaros, as árvores, as flores, seus mestres, seus pais e, além do país, toda a humanidade. Não será uma verdadeira tragédia se não descobrir por você mesmo o que é amar? Se não conheceu o amor agora, nunca mais o conhecerá. Porque quando ficar mais velho, o que se chama amor será uma coisa muito feia. Uma propriedade, uma espécie de mercadoria que se compra e vende. Mas se começar agora a ter amor no coração, se amar a árvore que planta, o cão vadio que afaga, então, quando crescer, não permanecerá no pequeno aposento de estreita janela, mas sairá para amar a totalidade da vida. O amor é realidade. Não é emoção,
efusão de lágrimas, não é um sentimento. O amor em si é sem sentimentalismo. Esse é um ponto muito sério e importante, que deve amar enquanto está jovem. Seus pais e mestres talvez desconheçam o amor. E foi por esta razão que criaram um mundo terrível, uma sociedade perpetuamente em guerra contra si mesma e com outras sociedades. Suas religiões, suas filosofias e ideologias são todas faltas porque sem amor. Eles só percebem uma parte. Estão a olhar pela estreita janela, que poderá apresentar uma vista aprazível e extensa, mas que não é toda a amplidão da vida. Sem esse sentimento de intenso amor, não pode ter a percepção do todo. Portanto, será sempre um ente digno de comiseração, e ao chegar ao fim da vida, não terá senão cinzas, um amontoado de palavras ocas. Pergunta: por que desejamos ser famosos? Resposta: por que razão acha que desejamos ser famosos? Eu posso lhes explicar a razão, mas no fim da explicação, deixará de desejar ser famoso? Deseja ser famoso porque todos os que te cercam nessa sociedade desejam ser famosos. Seus pais, seus mestres, o guru, o yogi, todos querem ser famosos, conhecidos em toda parte e, portanto, você também o quer. Vamos refletir juntos. Por que desejam as pessoas serem famosas? Em primeiro lugar, porque é vantajoso ser famoso. E também proporciona muito prazer, não é verdade? Se você é conhecido em todo o mundo, você se sente muito importante, como que imortalizado. Deseja ser famoso, conhecido e falado no mundo inteiro, porque interiormente você não é ninguém. Interiormente nenhuma riqueza tem. Nada existe absolutamente, e por isso deseja ser conhecido no mundo exterior. Mas se você é rico interiormente, então um pouco te importa ser conhecido ou desconhecido. Ser interiormente rico é muito mais difícil do que ser exteriormente rico e famoso. Requer muito mais diligência e muito mais atenção. Se tem um pouco de talento e sabe explorá-lo, você se torna famoso. Mas a riqueza interior não se adquire dessa maneira. Para se ser interiormente rico, deve-se compreender e lançar fora as coisas que não são importantes, como o desejo de celebridade. Ter riqueza interior significa estar só. Mas os que desejam a fama têm medo de estar sós, porque dependem dos louvores e da boa opinião dos outros. Pergunta: em sua juventude escreveu um livro em que disse: essas palavras não são minhas, porém as palavras de meu mestre. Como é que agora recomenda tão insistentemente que pensemos por nós mesmos? E quem era o seu mestre? Resposta: uma das coisas mais difíceis dessa vida é não nos deixarmos sujeitar por uma ideia. Permanecer sujeito a uma coisa é considerado ser consistente. Se tem o ideal da não violência, procura ser consistente com esse ideal. Esse interrogante está com efeito dizendo: você nos diz que devemos pensar por nós mesmos, e isso contraria o que você disse em sua juventude. Por que você não é consistente? O que significa ser consistente? Esse, com efeito, é um ponto muito importante. Ser consistente é ter uma mente que observa invariavelmente um certo padrão de pensamento. Isso significa que não se devem fazer coisas contraditórias.
Hoje uma coisa e amanhã o contrário dela. Estamos procurando averiguar o que é uma mente consistente. A mente que diz: fiz voto de ser uma coisa e a serei por toda a vida. É o que se chama mente consistente. Mas, na realidade, é uma mente estúpida. Porque chegou a uma conclusão e está vivendo de acordo com esta conclusão. Isso é o mesmo que um homem levantar uma muralha em torno de si e ficar à margem da vida. Esse é um problema muito complexo. Eu posso estar simplificando exageradamente, mas eu acho que não. Quando a mente é apenas consistente, torna-se mecânica e perde a vitalidade, o ardor, a beleza do movimento livre. Fica funcionando dentro de um padrão. Esse é um aspecto da questão. O outro aspecto é: quem é o mestre? Não sabe o que tudo isso implica. Está bem assim. Mas alguém disse que adolescente escrevia um livro e citou uma passagem desse livro em que se lê que um mestre ajudou a escrevê-lo. Ora, há grupos de pessoas, como por exemplo os teosofistas, que creem na existência de mestres nas remotas montanhas do Himalaia, os quais guiam e ajudam o mundo. E agora essa pessoa deseja saber quem é o mestre. Escute com atenção, porque isso concerne também a você. Tem tanta importância saber quem é o mestre ou o guru? O que tem importância é a vida, e não o seu guru, nem nenhum mestre, guia ou instrutor que interpreta a vida para você. Você é que tem de compreender a vida. Você é que está sofrendo, que está em aflição. Você é que precisa conhecer o significado da morte, do nascimento, da meditação, do sofrimento. E ninguém te pode ensinar. Outros poderão lhe explicar, mas suas explicações poderão ser totalmente falsas, completamente errôneas. Por isso é bom ser cético. Você se dá a oportunidade para descobrir por você mesmo se tem realmente necessidade de algum guru. O importante é que seja sua própria luz, seu próprio mestre e discípulo. Que seja a um tempo instrutor e discípulo. Quando se está aprendendo, não há instrutor algum. Só quando cessa de investigar, de descobrir, de compreender o inteiro processo da vida, surge o instrutor. E tal instrutor não vale nada. Está então morto e, portanto, morto está também o seu instrutor. Pergunta: por que o homem é orgulhoso? Resposta: não sente orgulho quando tem uma bela caligrafia, quando ganha uma partida ou passa num exame? Alguma vez já escreveu uma poesia ou pintou um quadro e mostrou a um amigo? Se seu amigo diz que é uma bela poesia ou um quadro maravilhoso, você não se sente muito satisfeito? Quando executa um trabalho qualquer e alguém o acha excelente, isso te dá um sentimento de prazer, como é justo e natural, pois isso é sempre agradável. Mas o que acontece da próxima vez que pinta um quadro ou escreve uma poesia, ou limpa e arruma o seu quarto? Espera que alguém chegue para te dizer que é um menino maravilhoso. Mas se não chega ninguém, não tem mais vontade de pintar, de escrever ou de arrumar o quarto. É desse modo que começamos a depender dos outros, pelo prazer de lhes ouvir os elogios e louvores. Veja como isso é simples. E depois, o que acontece? Ao se tornar mais velho, deseja que o que faz seja admirado por muita gente. Talvez você diga: farei tal coisa por amor ao meu guru, por amor à pátria, por amor ao homem
ou por amor a Deus, mas em verdade faz porque deseja aplauso. Daí nasce o orgulho. E quando faz alguma coisa dessa maneira, não merece pena fazê-la? Entende? Para compreender uma coisa como orgulho, deve ser capaz de pensá-la do começo ao fim. Deve perceber a sua origem e os desastres que ocasiona. Percebê-la no seu todo. O que significa que deve estar tão intensamente interessado nessa coisa que sua mente a siga até o fim, sem parar no meio do caminho. Quando está muito interessado num jogo, o joga até o fim. Não para repentinamente no meio do jogo e volta para casa. Mas sua mente não está habituada a essa espécie de pensar. E faz parte da educação ajudar-te a investigar um inteiro processo da vida, e não apenas estudar umas poucas matérias. Pergunta: quando somos crianças, nos ensinam o que é belo e o que é feio. E o resultado é que durante toda a vida ficamos repetindo: isso é belo e aquilo é feio. Como se pode saber o que é a beleza verdadeira e o que é a fealdade? Resposta: suponhamos que diga que um certo arco é belo e outro diga que ele é feio. Que é importante disputar por causa de suas opiniões contrárias sobre se uma coisa é bela ou feia, ou ser sensível tanto ao belo como ao feio. Na vida há podridão, sordidez, degradação, sofrimento, lágrimas, e há também alegrias, risos, a beleza de uma flor banhada de sol. O mais importante, sem dúvida, é ser sensível a tudo, e não meramente sobre decidir o que é belo e o que é feio, e ficar aferrado à opinião formada. Se digo, vou cultivar a beleza e rejeitar tudo o que é feio, o que acontece? O cultivo da beleza, em tal caso, leva à insensibilidade. É o mesmo que um homem desenvolver o seu braço direito e torná-lo muito forte e deixar mirrar o braço esquerdo. Assim, pois, deve estar atento tanto ao feio como ao belo. Deve ver as folhas a dançar, a água a correr para baixo da ponte, a beleza de uma tarde, e estar também consciente do mendigo que encontra na rua. Deve ver a pobre mulher que luta com um pesado fardo e estar disposto a ajudá-la, dar-lhe uma mão. Tudo isso é necessário. E só quando tem essa sensibilidade para todas as coisas que pode começar a trabalhar e a ajudar sem o espírito de rejeição ou condenação. Pergunta: perdão, mas não disse ainda quem era o seu mestre. Resposta: isso tem muita importância? Queime aquele livro e jogue-o fora. Quando atribuir importância a uma coisa tão trivial como essa de saber quem era o mestre, está fazendo da totalidade da existência uma coisa muito insignificante. Veja, queremos saber quem é o mestre, quem é o sábio, quem foi o artista que pintou tal quadro. Nunca procuramos descobrir por nós mesmos o significado do quadro, independentemente da identidade do artista. Só depois de saber quem é o poeta, diz que a poesia é bela. Isso é esnobismo, mero repetir de uma opinião, que destrói o seu próprio percebimento interior da realidade da coisa. Se percebe que um quadro é belo e você percebe que lhe causa muito agrado, tem alguma importância saber quem o pintou? Se te interessa descobrir o conteúdo do quadro, a verdade que expressa, então a própria pintura comunica a sua significação.
Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.